Universidade Estadual de Londrina, UEL, é uma instituição pública de ensino superior localizada na cidade de Londrina, Paraná. Famosa pela sua qualidade de ensino, é uma das maiores e principais universidades estaduais do Brasil, trazendo estudantes de todo o país. Uma universidade com mais de 40 anos de atuação plena, que soma sua tradição a uma reconhecida trajetória de excelência em ensino, pesquisa e extensão. Em 2003, foi classificada pelo ranking entre as 30 melhores universidades do país, entre as 50 da América Latina e entre as 1000 melhores do mundo. Considerando as publicações científicas recentes, a universidade está na 158ª posição mundial. O ranking, publicado pelo THE, classificou a Universidade Estadual de Londrina como a 5ª melhor instituição estadual do Brasil e a melhor do Paraná. Admissões. Os alunos são admitidos por um exame de admissão, também conhecido como vestibular-exame, composto por 2 etapas. A primeira fase é composta por 60 questões de múltipla escolha: química, matemática, física, geografia, história, biologia, filosofia, sociologia e história da arte. A segunda fase é composta por até 40 questões objetivas relacionadas com a sua escolha de carreira, 20 questões sobre cada tema escolhido pelo curso, 20 questões relacionadas à língua e literatura portuguesa e brasileira, 10 questões relacionadas a uma língua estrangeira, inglês, francês ou espanhol, e uma composição. 40% das vagas da UEL ficam destinadas a estudantes que se autodeclararem negros e candidatos de escolas públicas a partir do vestibular de 2013. Questão 1 da Universidade Estadual de Londrina do ano de 2014. A gôndola é um meio de transporte comumente usado nos famosos canais de Veneza e representa um dos principais atrativos turísticos da cidade. Um pedestre caminha no sentido oeste-leste com velocidade constante de 3 km por hora em relação à margem do canal e observa 2 gôndolas em movimento. Está aqui o pedestre, tá? Se movendo do oeste para o leste com uma velocidade de 3 km por hora em relação ao ponto fixo nas margens do canal. Aí ele observa 2 gôndolas em movimento. A primeira gôndola no sentido oeste-leste, essa daqui, com velocidade constante de 10 km por hora. Essa gôndola está indo para lá com 10 km por hora em relação à margem do canal. E a segunda no sentido leste-oeste, essa daqui, tá? Do leste para o oeste, com uma velocidade de 6 km por hora, também em relação ao ponto fixo na margem do canal. Além disso, um veneziano observa de sua janela o pedestre caminhando no sentido oeste-leste, esse pedestre em sua direção. Então aqui está o observador, tá? E o pedestre está indo em direção a ele no sentido do oeste para o leste. Ao colocar o sistema de referencial inercial no pedestre, então a gente vai colocar o sistema de referência no pedestre. As velocidades relativas da primeira gôndola, da segunda e do veneziano em relação ao pedestre são respectivamente de, e aí estão as alternativas. Muito bem. Conceito de velocidade relativa, escalar relativa. A velocidade escalar que um corpo possui em relação a outro, tomada como referência, é denominada velocidade relativa. E o seu módulo é calculado conforme o indicado abaixo. Se os corpos se movem em sentidos opostos, você soma o módulo, tá? Porque a aproximação é mais rápida. A velocidade relativa é a soma dos módulos da velocidade de cada um. E se os corpos se movem no mesmo sentido, você subtrai os módulos das velocidades, sempre o maior menos o menor, tá? Porque a velocidade relativa vai dar positiva. Quando você estabelece um movimento relativo entre corpos, um deles é tomado como referencial e, portanto, parado em relação a si mesmo, enquanto o outro se aproxima ou se afasta dele com certa velocidade relativa, calculado conforme indicado acima. Então é assim, ó, aquele corpo que é o referencial você para,
e aí o outro corpo vai se aproximar ou se afastar dele com a velocidade relativa, que seria a soma em sentidos contrários e a subtração em sentidos opostos. No nosso exercício, o pedestre, que tem velocidade de 3 km por hora, e a primeira gôndola, que tem velocidade de 10 km por hora, se move no mesmo sentido. E como o referencial está no pedestre, você para o pedestre e faz a gôndola se afastar dele, a primeira gôndola, claro, com uma velocidade relativa 10 a dela, menos 3 que é do pedestre. 7 km por hora no sentido da maior, no sentido do oeste para leste. Então, a primeira gôndola está se afastando do pedestre com uma velocidade de 7 km por hora no sentido oeste-leste. O pedestre, que tem velocidade de 3 km por hora, e a segunda gôndola, 6 km por hora, se movem em sentidos opostos. Como o referencial está no pedestre, você para ele e a segunda gôndola vai se afastar dele com uma velocidade que é a soma, que agora está em sentido contrário. Somando os módulos, 6 mais 3, 9 km por hora, no sentido leste-oeste. O pedestre, velocidade de 3 km por hora, se aproxima do observador que está em repouso. Como o observador está em repouso, tá? A velocidade relativa entre eles é de 3 km por hora, porque um está parado e o pedestre está se aproximando dele. Então, com o referencial no pedestre, é como se o pedestre estivesse em repouso e o observador se afastando dele com uma velocidade de 3 mais 0 km por hora, no sentido oeste-leste, que é o sentido com que o observador está se aproximando dele. A alternativa correta é a A. Segunda questão. Analise a figura a seguir. A vista aérea de Brasília. Os habitantes de metrópoles convivem com o problema dos congestionamentos de automóveis, que geram estresse, acidentes, poluição sonora, entre outras consequências. Uma solução para o problema da mobilidade urbana é o transporte coletivo por linhas de metrô. A figura mostra a região central da cidade de Brasília. Está aqui, ó. Considere que o indivíduo se desloca diariamente de carro da posição A, onde mora, até a posição B, onde trabalha, em um percurso de 12 km, representado pela linha tracejada. Então preste atenção aqui, ó. Essa é a linha tracejada, de A até B tem 12 km, essa é a distância fixa de 12 km, e ele se move de carro aqui. No horário de rush, a velocidade média dos automóveis é de 12 km por hora e fora desse horário é de 42 km por hora. Então, quando tem trânsito, a velocidade média é de 12 km por hora. Quando tem pouco trânsito, é de 42 km por hora. Se houvesse em Brasília uma linha de metrô de A até B, como representado pela linha ponto tracejada, aqui, ó, tá vendo? Então essa seria a linha de metrô se houvesse. Essa linha teria 20 km. Então guarde bem que esse trajeto aqui, ó, de metrô, tá? É de 20 km, tem uma distância fixa de 20 km. Supondo que a velocidade média do metrô seja de 60 km por hora, considere as afirmativas a seguir. Eu coloquei uma por uma, então nós vamos analisar uma por uma, tá? Então, no horário de rush, o tempo de deslocamento de carro de A até B de carro é maior que o tempo de deslocamento por metrô em 1 hora. Então, no horário de rush, carro, velocidade média, tem 12 km por hora fornecido, distância entre A e B, 12 km por hora fornecida, então a velocidade média é 12 igual a 12 sobre ΔT, esse tempo vai ser de 1 hora. Mas no próprio afirmativa 1 diz que o deslocamento do metrô também é 1 hora. Portanto, essa alternativa 1, tá? Ela é falsa. É falsa. Por quê?
porque ele disse que é maior e ao mesmo tempo. Então, de carro, tá? E de metrô em 1 hora, então é ao mesmo tempo. Portanto, essa é falsa. No horário do rush, o tempo de deslocamento de A até B por metrô é 1/3 do tempo de deslocamento por carro. Então, no horário de rush, velocidade média 12 km por hora, deslocamento 12 km por hora, o carro, hein? Então, você vai ter que dar 1 hora, que eu já calculando lá em cima. Então, o carro demora 1 hora. O metrô foi fornecido, que tem velocidade de 60 km por hora e a distância de metrô é de 20 km. Então, a velocidade média vai ser 60 e 20 sobre ΔT, que vai dar 1/3 de hora. Então, essa afirmativa é correta. 3. Fora do horário de rush, é mais rápido fazer o percurso de A para B de carro. Então, fora do horário de rush, tá? Carro tem velocidade média de 42 km por hora. Então, quando não tem trânsito, tá? 42 km por hora. Deslocamento é a mesma distância. O carro vai percorrer os 18 km, 12 km. Portanto, 42, 12 sobre ΔT, o ΔT vai ser 12 sobre 42, que vai dar 0,29 de hora de carro, quando tem trânsito. Metrô, 60 km por hora, distância de 20 km por hora, tá? Vai dar 0,33 horas. Está correto. Ele falou que é mais rápido fazer o percurso de A para B de carro. 4. Fora do horário de rush, considerando que o sistema de metrô tenha melhorado e que sua velocidade média passa a ser de 70 km por hora, então agora ele tem 70 km por hora, mas o deslocamento é o mesmo. Então, o tempo de deslocamento de A para B, tanto por carro quanto por metrô, é o mesmo. Então, vejamos, fora do horário de rush, carro, velocidade 42 km por hora, né? Que quando não tem trânsito, essa é a velocidade fornecida, tá? Deslocamento sempre o mesmo, então vai dar um tempo de 0,29 horas. Isso é fora do horário de rush, tá? Tempo do carro. Metrô, nova velocidade do metrô 70, mas a distância é a mesma, é 20 km. Então, fazendo os cálculos, você vai descobrir que ela vai dar 0,29 de hora. Portanto, é o mesmo tempo, sim, essa afirmativa está correta. E a alternativa correta é a E. Questão 3. Uma das contribuições da física para o bem-estar e a segurança nas cidades é um constante avanço tecnológico aplicado à iluminação pública. Parte das luminárias do século XIX era acesa manualmente por várias pessoas ao entardecer. Hoje, o acionamento das lâmpadas tornou-se automático devido à aplicação dos conhecimentos sobre o efeito fotoelétrico. Descrito por Albert Einstein em 1905, é ao desenvolvimento das células fotoelétricas instaladas nos postes de iluminação pública, capazes de detectar a presença de luz natural. Sobre o efeito fotoelétrico, considere as afirmativas a seguir. Aqui estão as afirmativas e as alternativas. Como nós vamos discutir uma por uma, eu nem vou ler. Resolução. 1. Ele diz que a 1 consiste na emissão, o efeito fotoelétrico, né? Consiste na emissão de elétrons de uma superfície metálica quando essa é iluminada com luz de determinada frequência. Isso é correto. Quando a luz, que é uma onda eletromagnética, uma radiação eletromagnética de frequência suficientemente alta, incide sobre a superfície de um metal, ela pode retirar elétrons do mesmo. Esse fenômeno ficou conhecido como efeito fotoelétrico. Então, a 1 é correta. 2. Ocorre independentemente da frequência da luz incidente na superfície do metal, mas é dependente de sua intensidade. Falso. Veja na definição acima que ela depende da frequência da luz incidente. Então, ela depende da frequência da luz incidente. Então, essa já estaria errada. Porém, para valores superiores a determinada frequência,
o número de elétrons arrancados é diretamente proporcional à intensidade da radiação eletromagnética incidente. Ou seja, se você aumentar a intensidade da radiação, a frequência, a cor incidente no metal, você está aumentando o nível energético dos fótons incidentes, aumentando assim o número de elétrons arrancados. Mas ele diz que independe, e depende, então essa é falsa. 3. Os elétrons ejetados de uma superfície metálica, devido ao efeito fotoelétrico, possuem energia cinética igual à energia do fóton incidente. Falsa. O efeito fotoelétrico só surge se o metal receber um feixe de radiação com energia superior à mínima de remoção de elétrons do metal, provocando a sua saída das órbitas, o que pode ocorrer sem energia cinética, se a energia de radiação for igual à energia de remoção, ou com energia cinética, se a energia de radiação exceder a energia de remoção dos elétrons. Então a 3 é falsa. 4. Por mais intensa que seja a luz incidente, não haverá ejeção de elétrons enquanto sua frequência for menor que a frequência limite ou de corte do metal. Correto. Veja aqui na 3. O efeito fotoelétrico só surge se o metal receber um feixe de radiação com energia superior à energia mínima de remoção dos elétrons. Tá? Então essa é correta. Alternativa correta, B de bola. Quarta questão. No Paraná, a situação do saneamento público é preocupante, já que o índice de tratamento de esgoto é de apenas 53%, ou seja, quase metade das residências no estado ainda joga esgoto em fossas. José possui em sua residência uma fossa sanitária de forma cilíndrica com raio de 1 metro e profundidade de 3 metros. Supondo que José queira aumentar em 40% o volume da fossa, ele quer aumentar em 40% o volume da fossa. Assinale a alternativa que apresenta corretamente de quanto o raio deve ser aumentado em porcentagem. E aqui estão as porcentagens. Primeiro, nós vamos calcular o volume da fossa cilíndrica, que tem 1 metro de raio. Volume é a área da base vezes a altura. Essa é a área da base, essa, tá? E a altura é 3 metros. A área da base vale πr quadrado, então vai ser πr quadrado vezes a altura, que é 3. Π é 1,183, o raio aqui é 1 ao quadrado vezes 3. Então esse volume aqui, tá? Ele vai valer 3,549 metros cúbicos. Agora vamos calcular o novo volume, que vai ter um aumento de 40%. Então eu quero esse volume velhinha, que seria esse mais 40% dele. Então velhinha vai ser esse, que é 3,549 mais 40%, 0,4 dele. Eu fiz as contas, achei 4,9686 metros quadrados. Esse é o novo volume aqui, ó, com 40% de aumento da nova fossa. Aí, o problema está dizendo, eu vou calcular então o novo raio com esse novo volume, tá? Na mesma altura. Então, velhinha S vezes H. Então, velhinha é esse novo volume, 4,9686, é o π, 1,183, vezes o R ao quadrado, que eu estou calculando, vezes a altura, que é a mesma, que é 3. Fiz os cálculos e isso... O R vai dar raiz quadrada de 1,4, o R vai ser 1,183 metros. Ele quer em porcentagem isso, um aumento então é de 0,183, tá? Porque era 1, o raio era 1 e passou para 1,183. Ele quer a porcentagem do aumento. Então ele quer do 0,183. Só fazer uma regrinha de 3. 1 metro 100%, 0,83 metros P. P vai dar 18,3% e a alternativa correta é a alternativa C.